Vale tudo. Vale tudo entre quatro paredes, João Delari? Vale tudo, vale o que quiser. Sendo consensual, né? E não prejudicando E ninguém. não prejudicando ninguém. Então estamos prontos aí para mais um Vale Tudo. As perguntas de vocês em todos os tópicos. Ninguém vai baixar a cabeça aqui porque ninguém tem rabo preso. A gente fala mesmo. Mas também vamos falar um pouco do noticiário automotivo da semana. Uma semana muito intensa. Não sei nem que dia é hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 28. 28 de fevereiro. Fevereiro passou voando. Não, porque não acabou, né? Ano bissexto. Olha só que interessante. Tudo bem, mas depois de amanhã acabou. Você sabe que existe descobri recentemente, existe um protocolo padrão para pessoa que nasce no dia 29 de fevereiro, você sabe qual é? Não. Se ela nasce até o meio-dia, ela é registrada como nascida no dia 28. Se ela nasce depois do meio-dia, ela é registrada como nascida no dia 1º de março. Do contrário, faria aniversário apenas de 4 em 4 anos. O que seria excelente, né? Ou não, né? Do ponto de vista da longevidade, sim, né? Mas longevidade, confundiria a cabeça de muita gente. Vamos então, vamos começar com umas perguntinhas, depois a gente entra Pode ser. no noticiário da semana? Eu gostaria primeiramente até de agradecer o teor... Você conhece a história da mulher que morreu de agradeceu? Ela estava no 15º andar e foi se apoiar na grade e agradeceu. Foi uma morte trágica. Eu acho que eu já ouvi essa tantas vezes, vocês não têm ideia de quantas vezes eu já ouvi essa. Eu gostaria de agradecer o teor das perguntas, porque, ao contrário, não haverá perguntas sobre a minha vida íntima, por exemplo. Essa ficou a meu cargo. Tampouco sobre a minha vida sexual, como tivemos aí da última vez, que valia tudo. Mas tá movimentada, pelo menos? Me diz aí como é que é a vida do homem solteiro hoje em dia, porque ao homem casado só resta viver através dos relatos do homem solteiro, viver aventuras. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Como é que tá o Tinder? Não, o Tinder tá ruim. Mas você tá gold ali pagando 60? Não vou pagar Tinder, né? Eu acho bobagem, não vou pagar. Você tá acima disso. Hã? Você tá acima disso. Mas Tinder não tá legal, Tinder tá meio fraco. Orkutizou o Tinder, né? Meio que orkutizou o Tinder. Eu uso um outro aplicativo chamado Bumble. Lógico que você não o Bumble é célebre porque é onde as mulheres que determinam, né? Exatamente. Quem puxa assunto são as mulheres. Mas o Bumble é uma coisa um pouco... como é que eu posso dizer? É mais fácil quebrar o gelo e tal. É uma coisa mais engraçadinha. Pra introvertidos é bem legal, assim, o Bumble. Mas já que você perguntou... Então eu passei em 2023 ainda me recuperando, meio de luto do meu término. E aí 2024 chega, né? 2024 vale. O tempo está passando. Vale tudo. O tempo está passando, é por aí que estamos. É isso aí, esse é o espírito. E mais alguma pergunta, Karina? E como é que tem sido 2024 até agora? Já depois de 2 meses aí, já tem 15% do ano concluído já. Tá sendo bom. Como é que tá a média? Qualitativa, não quantitativa. Tá boa. Tá boa? Fico feliz. Um fim de semana sim, outro também. Olha. Aí passa um não. E assim vai. E atuando mais em São Paulo ou Monte Azul também? Não, São Paulo, né? Monte Azul não tem mulher pra você em Monte Azul hoje em dia mais. Tenho ido pouco pra Monte Azul, fico na casa dos meus pais. Sim, difícil. Nem sempre estou com carro de imprensa. Tem motel em Monte Azul? Tem na rodovia, né? Na rodovia, nos arredores. Nos arredores. Interessante. Nas baldeações de Monte Azul. Então vamos começar a primeira pergunta aí. A minha? Agora depois que já fechou o bloco, já que ninguém perguntou sobre a vida do João, eu perguntei, a resposta foi dada aí, tá respondida. Então eu vou pegar uma pergunta que já vem no íntimo da minha pessoa, que é o Pedro Lucas Flor. Ele pergunta assim: João, pensa em trocar o K? Se sim, por qual? Sim, penso. Eu acho que esse ano não vai dar ainda, porque... Tá gastando muito com mulheres e jogo. Com Bumble. Mas mais do que isso, as coisas progrediram um pouco. Eu não sou mais MEI, eu sou um ME agora. Olha. E estou recolhendo mais imposto. Olha que loucura. E pagando o contador também, né, João Luiz? Eu sei, você fez um precinho bom pra mim. Eu vou te dizer, é difícil, o contador é caro, né? É caro. E aí, enfim, deu uma melada um pouco no plano desse ano, mas ano que vem acho que sai. Até porque está para ser votado no Congresso... eu voltaria a ser MEI, aí sobraria esse dinheirinho. Então, vamos ver. Mas sim, penso, acho que já está um pouquinho na hora já de trocar esse carro. O Cássio é um crítico ferrenho dele. E principalmente pro homem que tá no Bumble, né? O K ali, casinho branco 2015. Pô, mas é 1.5 pelo menos, você não morre na serra. Não, mas mais repele do que atrai, eu diria. Eu diria que sim. Mas aí, você me perguntou, o Pedro, me perguntou qual que eu penso. Penso também num hatch compacto, para minha necessidade,
da mesma categoria, só que mais recente. Então, de repente, um Polo, de repente, um novo Onix, um HB20 também. Eu, se fosse você, pegaria um Naivus. O Nivus também, penso no novo 208 também, então ficaria nessas opções que não necessitam muito de espaço, mas que andam bem. É isso. O Luiz Fernando Ramos aqui, ó, tem outra do mesmo subgênero, que é: fala, Cassião, já vendeu a Lagerta ou muitos curiosos e poucos interessados real? Como é que tá a Lagerta? Sabe como é que tá, ô Luiz Fernando Ramos? Muitos curiosos e poucos interessados real. A Lagerta é um carro para quem entende carro, né? E entende o que é um carro clássico e tudo mais. Por que ela custa? Você acha carros... Se você é um cara muito obcecado por ter um Volvo 850, você acha Volvos 850 talvez pela metade do preço da Lagerta no mesmo ano. Mas, se você comprar e for deixar do jeito da Lagerta, você vai gastar mais do que o dobro. Então é um carro que teve muita grana investida nele, e por isso ele custa um pouco caro, e por isso não tem sido tão simples assim encontrar um comprador. Mas acontecerá em breve, tenho certeza. E cabe ressaltar que este programa é uma oferta de Delint. Alta tecnologia na produção de pneus para aviões. É verdade, a gente se empolgou tanto, né? Carro Cortes, como sempre, é um oferecimento de Delint, alta performance e tecnologia na produção de pneus para aviões. Diretamente para o pneu do seu carro, Delint te leva mais longe. Já que a gente está falando em Delint, vamos também falar em gasolina Petrobras. Pode um carbono neutro, roda a vinheta aí, produção. Significa que estamos entrando no noticiário da semana, então bora falar de gasolina Petrobras Podium, uma das mais avançadas do Brasil, que está ainda melhor. A Podium agora é carbono neutro, a única gasolina a compensar totalmente suas emissões de gases de efeito estufa, desde a extração e produção até o consumo. Se você busca mais alta performance e o menor impacto ambiental, seu combustível é a gasolina Petrobras Podium carbono neutro. Entra lá em postospetrobras.com.br para conhecer a calculadora Podium carbono neutro e saber exatamente o quanto de emissões de CO2 está sendo compensado a cada vez que você abastece com a gasolina Podium. O que temos de novidades aí nessa semana do dia 28 de fevereiro? Sabe quem pede gasolina Podium se você tiver um na garagem? Audi R8. É verdade. Tivemos aí o Audi R8 se despedindo, né, do mercado, em função de todo o movimento da Audi, né, a sua eletrificação. E, no entanto, o R8, que havia sido previsto que sua saída de linha acontecesse na virada de 23 para 24, ali por volta de dezembro, a imprensa especializada alemã disse: olha, mas o que está acontecendo que vocês estão produzindo R8 ainda? Porque, de fato, o carro teve a sua produção um pouquinho estendida, vai até abril agora de 2024. Aliás, o fim da produção acontece no final de março agora de 2024, justamente porque a demanda foi grande, aí a galera se correu para garantir o seu R8 aí na garagem. Lembrando que tem a versão de despedida, essa que você vê na tela, o R8 V10 GT RHD. Não, é RWD, RWD, né? sim, eu quis alemãozar aqui a minha pronúncia, eu falei miseravelmente. Mas você tentou inglesar, na verdade. Inglesar, foi pior ainda, mas sim, o rear. Então, só com tração traseira, né? E é isso, o R8 está saindo de linha, não deve surgir... Tudo bem que você tem um Audi e-tron ali, mas não é um conceito um pouquinho diferente, né? Então, você não vai ter exatamente um R8 elétrico, como você tem o R8 a combustão, né? Que é um carro bastante compacto. O R8, se você já viu ele de perto, você vê como é que é um carro compacto, né? Embora muito poderoso, mas ele é um carro de dimensões bem compactas, assim. E não está previsto, por enquanto, um elétrico com as mesmas dimensões e proposta do R8. Eu sou um grande fã do R8, principalmente do V10, que é todos os benefícios de uma Lamborghini sem a cafonice de uma Lamborghini e ainda com visibilidade muito melhor, né? O Gallardo V10, que é depois o Huracan, né? Mas, na verdade, se bem que o R8 atual é um irmão de plataforma do Huracan, o R8 anterior, o original, era um irmão de plataforma do Gallardo. As Lamborghini, elas têm a coluna A muito lançada, né? Isso aí atrapalha um pouco a visibilidade, e materiais do interior, o interior do R8 é mais bem executado, né? E é a mesma coisa que acontece entre RS8 e Urus. Ainda com preço melhor, Exatamente. né? E eu imagino que não tenha manual mais esse R8 V10, mas imagina um R8 V10 tração traseira apenas, que delícia de carro. Eu tive a oportunidade de gravar com a Huracan RWD nos Estados Unidos. Você ter
esse nível de potência e sensorialidade somente despejando ali no eixo traseiro é realmente legal demais. É um carro para comprar e guardar no lado esquerdo do peito, seu eterno amigo. Falando em carros aí que se despedem, em nova era, vamos ler aqui a pergunta do Edu Lopes. Por mais que seja algo que veio para ficar, concordo com você que é algo que veio para ficar, painel digital não deixa tudo meio genérico, sem estilo Pro. Não entendi o que ele quis dizer. Talvez não. Próprio, não exato. Coube, né? Não coube. Concordo em gênero, número e grau com você, meu caro Edu Lopes, e acho que é um desafio que as montadoras têm que se colocar mesmo, né? Eu vou dar por exemplo, uma solução interessante no caso da Porsche. Eu estava recentemente aí com o Taycan Cross Turismo 4S, que é um carro de cluster full digital, tem aquela terceira tela, né? São 4 telas no interior, né? O cluster na sua frente totalmente digital. Multimídia. O multimídia é digital. Aí o que eram os comandos aqui, botões físicos de climatização e tudo mais, é digital. E aí tem aquela terceira tela para o passageiro. E é engraçado que quando o Taycan surgiu em 2019, isso foi extremamente impactante. E na verdade hoje o line-up inteiro da Porsche, né? O Cayenne que veio depois ficou assim, Panamera já foi atualizado, já ficou assim. Mas o que é muito legal? Se você tiver o Sport Chrono, né, opcional, tem o relojão bonito, Porsche Design ali, que dá esse elemento de algo de máquina, né, de algo artesanal, algo com muito valor agregado, e é isso que quando todos os carros passam a ter o cluster que o Polo Highline introduziu já há 5, 6 anos atrás, fica difícil se diferenciar realmente. Mas ao mesmo tempo que é um problema, é fácil de resolver, né? É só acrescentar ali uma linhazinha a mais no software da tela, que você já consegue mudar configurações e tal. O Golf GTI tá fazendo isso, né, agora. Mustang é muito legal você poder botar os clusters dos Mustangs antigos no Mustang novo. O Golf GTI tá fazendo isso também, né, o novo agora. Então, assim, dá pra resolver, dá pra fazer, tem que ter pulso firme. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E eu acho que em breve as montadoras vão entender que é legal mesmo, né, você, especialmente em carros mais diferentes, você ter esse elemento diferente também, já que os analógicos sempre foram um fator de diferenciação. Eu me lembro que quando a gente era criança, a primeira coisa que a gente entrava no carro que a gente nunca viu era até que número marca o ponteiro. É verdade, o Golf GTI marcou época porque foi o primeiro carro a ir até 240 no velocímetro. Exatamente. Só atingiu essa velocidade em descidas, mas estava lá o número. E me lembro, o Chevrolet Celta marcava até 220, era um negócio impressionante. Otimista e impressionante. Uma minha perguntinha agora? Vamos lá. Essa aqui já é um pouco manjada, você já ouviu essa resposta várias vezes. Por que os carros aumentaram tanto de preço? Não, tanto peso, aliás, achei que era preço, perdão. De preço? De preço. Quem é a pergunta aí? Não, tá perguntando de peso, do Erasmo. Por que os carros aumentaram tanto de peso ao passar dos anos? Porque os carros precisam agregar mais coisas. Você não vai comprar mais um carro sem ar-condicionado. Você não vai mais comprar um carro que não seja seguro no crash test, que não tenha airbags para passar que não tenha um motor um pouco mais potente para levar a sua carga. Enfim, equipamentos foram sendo agregados ao automóvel e as coisas pesam, as coisas têm massa. E estamos sob o efeito da gravidade da Terra. Então, os carros ficaram mais pesados naturalmente. Logicamente que, se a gente tivesse a construção dos carros no nível da década de 90 com os mesmos equipamentos, eles estariam ainda mais pesados. Então, há todo um esforço de engenharia para encontrar materiais mais resistentes e nobres e leves para evitar que isso se exacerbe. Mas os carros estão mais pesados porque eles estão mais competentes, mais completos, enfim, é por isso. Mas você sabe uma coisa muito interessante, me chamou a atenção na Folha de São Paulo recentemente, achei a matéria aqui. Os classificados. Sabe o que teve mais inflação desde o início do Plano Real? Passagem aérea. Eu ia chutar agora isso 2.700%. Segundo lugar, bujão de gás, 2.370%. Sabe quem teve menos? O automóvel? Automóvel usado. 45%. Eu acho que tem aí, não estou lendo a matéria na íntegra aqui, mas eu acho que tem alguma questão cambial aqui, né? Mas automóvel novo é uma das coisas que menos teve inflação em 30 anos, 130%. Eu imagino que, não sei se está sendo pego em dó, enfim, porque certamente os carros, a inflação foi bem maior do que 130% em valores em real de 94 para cá, mas é interessante como o carro é uma das coisas que menos inflacionou em 30 anos. É que assim, um botijão de gás, para ele dobrar de preço, não precisa muito, né? Se ele custava R$30,
e hoje ele custa 120, um carro que custava 30, hoje ele não custa... talvez custe 120. Enfim, talvez meu raciocínio tenha ido por água abaixo Não, eu vou agora. te dizer, não tá errado não. Porque olha só, vamos ver aqui, ó, 133%. Eu me lembro em 2000, quando eu tirei carteira, um Gol 1000 custava 20 mil reais. Então, 130% seria... 60... É, 100% 40. 50. Um terço. Tem algum fator cambial aqui, mas de fato você vê que é uma das coisas que menos... se foi 300% que seja, é bem menos do que passagem aérea, botijão de gás, um monte de outras coisas aqui. Exatamente. Vamos para uma noticinha breve aqui? Vamos, né? A gente estava falando de clusters, né? Imagino que venha um cluster digital aí também no Sentra que lá vem história aí. Sentra que lá vem história. A gente comentou aqui alguns episódios atrás com o Rafael Panaro, depois você assista aí. A gente estava comentando justamente como o Corolla vende muito mais do que o Sentra, né? E eu, na ocasião, disse que, puxa vida, esse é o Sentra que você vê hoje na sua rede de concessionárias Nissan. Que nessa versão de topo, bicolor, com essas rodas, é inclusive um carro que promete visualmente muito, né? Você olha para esse carro e fala, nossa, esse carro é bonito. anda, né? Não, e é bonito também o Sentra. Não, eu digo, sim, mas não é só questão da beleza estética, ele é um carro, ele tem linhas de performance, até porque você não vê a coluna C, né? Parece que o carro tá em movimento. É triste dizer isso, né? Parece tá que em movimento mesmo parado. Exatamente. Não, e outra, ele tem o teto flutuante, né? Que pode sair voando a qualquer momento, e um stance bastante esportivo. Exato. Ele é um carro de visual esportivo, apesar de performance esportiva ele oferecer nada, mas visual ele oferece. Então, e o que acontece é o seguinte, esse carro que, querendo ou não, é competente no que se propõe, está recebendo essa mudança que você vê aí na tela, que já existia, na verdade, nos Estados Unidos há um bom tempo e agora está chegando na Argentina. E, logicamente, esse carro importado do México passará a vir para cá da mesma maneira, reestilizado. O que é um problema um pouco nessa categoria, que você tem exatamente consumidores um tanto quanto conservadores que gostam que seus carros fiquem sempre atualizados ou que eles não se sintam um tanto quanto, como é que eu posso dizer, se sintam respeitados. Falando, depositei meu dinheiro aqui, minha confiança no meu Nissan, esse carro foi acompanhar por 4 anos, 3 anos agora, e o Sentra acompanhou por meses, né? Por pouco mais de 12 meses. A não ser que a Nissan leve 2, 3 anos para trazer essa atualização para cá. Então, né? É isso que vai acontecer. Não vai demorar. Já daqui a pouquinho está aqui. Porque o carro que vem para a Argentina é o mesmo que vem para cá. Muito triste, então, essa... Só que é uma mudança um pouco leve, né? Os faróis receberam uma mudança, também a roda é diferente. E essa grade, que tem uns filetinhos ali, a lá Kicks, que você já viu também. Mas, enfim, o Sentra é um design muito competente e segue aí firme na segunda colocação entre os sedãs médios. Muito longe do Corolla, como você viu naquele episódio. Corolla, difícil falar esse nome, hein? Corolla. Vendendo 40 mil, Sentra coisa de 10% do que vende Corolla. E segue com o motor 2.0 aspirado, né? Você não terá mudança de motorização no Sentra por aqui. Só terminando as informações dadas anteriormente, que eu fiquei curioso em relação ao número, a inflação média acumulada nesses 30 anos aí de plano real, 690%. Ou seja, a inflação acumulada, as coisas mais ou menos septuplicaram de preço. Aí sim, você vê que o carro está abaixo da inflação, né? Porque os 20 mil do Gol 1000 não viraram 140 mil, né? Os 20 mil do Gol 1000 hoje um Polo Trek 80 mil. Então a gente está falando de 400% da inflação do carro, mais ou menos. É óbvio que é sempre difícil de calcular, porque o Polo Trek hoje ele tem muito mais coisas do que o Gol 1000 tinha, né? O próprio produto encareceu por si só mundialmente, né? Ainda é um botijão de gás. Sempre um commodity. Agora, outra coisa interessante, o salário mínimo subiu 2.300%. Então, o poder de compra, né, do salário mínimo aumentou bastante. Eu me lembro, né, o meu primeiro emprego na Rede Pampa de comunicação lá no Sul, em 2001, o salário mínimo era de R$180, né? Que era o meu salário de estagiário, complementado por Vale Transporte que eu vendia por fora. Você morava perto o suficiente da Rede Pampa? Ou não, você já tinha carro? Eu morava longe, mas eu, como um filho da elite branca privilegiada, enganei a minha avó, né, que prometia um automóvel para quem passasse na Universidade Federal. Eu passei em Direito, difícil pra caramba, na Universidade Federal, ganhei
um carro e prontamente, depois de um ano, larguei, porque eu fazia também jornalismo na PUC. Mas eu não pagava quase nada de PUC, porque a minha mãe era professora com dedicação exclusiva, eu tinha 80% de desconto na PUC. Então também a faculdade foi baratinha. Mas ó, o salário mínimo é de 1.412% agora. R$ 1.412. R$ 1.412, desculpa. Na verdade, o salário mínimo em 94, que é o que a gente está olhando, eu lembro, ele era menos de R$ 100, né? Era R$ 90, uma coisa Exato. assim. Mas enfim, Sentra vai mudar e o Arteon sai de linha, é isso? Então, a galera gosta do Arteon. Aliás, é um carro bonito, né? Não há como negar que o Arteon é um carro muito bonito. A galera sempre venerou muito esse carro, mesmo nunca tenhamos chegado perto de tê-lo aqui no Brasil. E está saindo de linha também, né? Ambos, tanto o Passat quanto o Arteon, estão, de certo modo, sendo substituídos pelo ID.7, né? Que é o novo sedã elétrico da Volkswagen. É um carro bonito, né? O Arteon... Tem o shooting brake do Arteon, Pois né, que então, muito e agora, da mesma maneira que os sedãs disseram adeus e o Passat sobrevive só na Variant, agora o Arteon segue vivo apenas na shooting brake. Quem está se despedindo é o sedã. Então, exatamente, a Volkswagen confirmou que o carro está saindo de linha por lá, na Alemanha, e é isso. Daqui a pouquinho teremos o ID.7 para aí sim, como sedã, ocupar o lugar desses dois caras, né? Tanto do Passat quanto do Arteon. E lembrando que depois vai vir o Passat ou o Arteon elétrico, né? E não vai mais chamar ID.7, Exatamente. né? É uma fase de transição. Do mesmo jeito que se falou, o ID.3 vai ser o novo Golf, e no entanto agora estamos falando de um Golf. Mesma coisa que está acontecendo na Mercedes, essa história de EQS. Na verdade, uma hora vai dar ruim isso. Vai ser um classe, daqui a 5, 6 anos, a gente está falando de um classe S elétrico. Exatamente. Enquanto coexistem a combustão e elétrico, vai ter o EQS e o classe S, assim sucessivamente. Falando de Volkswagens aqui, o Save the Omegas fala, você já sabe que o novo Gol é um SUV, né? Sim e não, meu caro Save the Omegas. Primeiro, sim, a gente já sabe, tanto que foi tema de podcast aqui, procure aí na sua timeline, acho que umas 4 semanas atrás, mas atualizando aí as informações, provavelmente você viu essa informação, meu caro Save the Omegas, numa grande gafe que a prefeitura de Taubaté fez com a Volkswagen do Brasil, que divulgou os planos da Volkswagen. A Volkswagen, obviamente, foi obrigada a negar, né? Mas, então não é oficial, mas é o que se especula. Mas é real. Mas é real, que o novo Gol, né, vai ser o SUV de entrada da Volkswagen, abaixo do Nivus. Até porque o Polo Track... É Nivus, tá, galera? Eu sei, eu gosto de falar Nivus. O Polo Track é montado em Taubaté, né? Então, lá você tem essa linha para esse modelo mais de volume, né? E os demais são montados em São Bernardo. Agora, o Hector... Hector Vieira? Não é o Hector Vieira. Abraço, Vieira. Hector Vieira, acelerados. É o Hector X.SZ. Ele fala assim, fala João Cortes e Cássio Delarco, brincadeiras à parte. Para vocês, o que faz a estrada vender tanto, sem contar o fato de ser PJ? Aí que tá, né? Tire o PJ da estrada, o que resta? Exato. Resta menos do que T-Cross, resta menos do que Tracker. A estrada acaba abocanhando esse lance do pejotismo da venda direta. Eu acho que na PF a estrada certamente, eu cravo, não tá entre os 5 carros mais vendidos do Brasil, provável. Talvez não esteja entre os 10. Talvez não esteja entre os 10. Mas o que dá pra gente argumentar olhe a volta da sua categoria de picapinhas e note que basicamente sobrou só ela, né? Tudo bem, a Saveiro ainda existe e tal, mas a Fiat sempre olhou com muito carinho para esse produto, a manteve atualizado, então foi a primeira com cabine estendida, depois teve 3 portas, aí tinha a Adventure, enfim, a Fiat sempre cuidou com carinho, não que as outras não cuidassem com carinho, mas a Fiat sempre entendeu a estrada com uma importância maior do que a Volkswagen entendia a Saveiro no portfólio. E é um produto que se manteve atualizado, atendendo o que o público queria, o que o consumidor queria, e tá aí, com cabine Mas nada dupla. disso importa. Na verdade é a PJ. Exatamente. Inclusive, quer ver uma coisa muito louca? Líder de mercado no Brasil ano passado, Fiat, né? Em market share com alguma vantagem, coisa de 100 mil unidades a mais do que a Volkswagen. Líder de mercado em vendas no varejo para o consumidor final, Volkswagen. Se você tira a venda PJ, óbvio, a Volkswagen vende PJ também, mas justamente porque o produto mais vendido da Fiat, que é a Estrada, facilmente, aqui a gente pode dizer, 80% PJ, é um percentual muito alto.
como esse PJ tem mais peso na Fiat, se você tirar o PJ, as posições se invertem. A Volkswagen ultrapassa ligeiramente a Fiat como líder de mercado no Brasil. Exatamente. Tem uma sua aí? O W. Sheffer pergunta aqui, projetinho carro antigo, o que acha? Uma diversão e um grande custo, meu caro. Inclusive você tem um para oferecer, né? Exato, por isso que voltando, amarrando novamente, se você quiser um projetinho de carro antigo que não vai te dar muito custo e preocupação, pegue de alguém que já passou por isso, como a Lagerta, que está lá na oldschool.com.br. Mas esses dias, falando em projeto de carro antigo, a galera estava me mandando anúncios de Chevrolet Bonanza. Estão aparecendo umas Bonanzas maravilhosas aí, né? Maravilhosa. Restaurado, obviamente, né? Difícil esse carro tá original. Afinal, já é um carro bem antigo e o pessoal colocava esse carro pra moer. Mas, cara, eu vou te falar, uma Bonanzinha 2 portas, eu vi uma rebaixa. Tá na minha garagem de 10 carros, tem uma Bonanza. A suspensão um pouquinho mais baixa, assim, que coisinha maravilhosa. Eu trocaria por Badges GMC. Badges GMC, exatamente. Calota Copinho e assim vai. O Alan Neves aqui, ó. Cassião, cria um canal para falar de outros assuntos não necessariamente relacionados a carro tipo economia. Olha, Alan Neves, a última coisa que a internet brasileira precisa é de mais uma pessoa criando um canal para cagar tese sobre o que ela não conhece. Não, mas onde eu me defendo mais ou menos é em carro, em automobilismo, talvez um pouco de futebol também, mas os poucos pitacos que eu dou em outras áreas eu dou aqui mesmo, porque não tenho conhecimento suficiente sobre outra área para sustentar um canal sobre outra área. A não ser Big Brother. Eu tenho. É que a gravidez atrapalhou nossos planos, né? Mas eu e a Roberta temos o plano do canal, de um podcast, aliás, chamado Leitura de Jogo. Que as nossas previsões de Big Brother, invariavelmente, se provam corretas. Vou te dar uma aqui que chocou o mundo. Não chocou o mundo porque... O mundo não tá sabendo disso. Porque não rolou o podcast. Mas no segundo dia de Big Brother, em que Vanessa Lopes, uma menina de 22 anos que vive de rebolar de biquíni no TikTok, no segundo dia essa pessoa estava de moletom e calça comprida no Rio de Janeiro, eu falei, essa menina está em depressão. 10 dias depois, o colapso de Vanessa Lopes, que 30 dias depois ainda não reapareceu, né? Ainda está... se ausentou? Segue, ninguém sabe o que aconteceu, né? Está recolhida aí tentando recuperar a saúde mental. Até agora só ela desistiu, né? Desistir somente ela. Mas teve um que tava também, vou apertar, não vou. Era o Podriguinho, né? O Podriguinho gosta de... É que o Podriguinho falou coisas como... que absurdo pedirem pra eu lavar a louça, eu sou um artista, né? O cara sério que vem que aqui ele tocar, falou o Thiaguinho vem tocar, ninguém pede pra ele lavar a louça. Ele não entendeu ainda que na casa todos são iguais, entendeu? É comum a elite branca, no caso do Podriguinho não é elite branca, não branca, né? A elite morena jambo, com muitas tatuagens na cara, se desconectar dessas questões de equanimidade, principalmente em ambientes controlados. E tá aí o meu comentário social atendendo aos anseios do Alan Neves de que eu fale sobre outros assuntos. É isso. O Igor LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E era uma versão de Belina também, Corcel LDO, Belina LDO. O Galaxy também não tinha o LDO, era Fords luxuosos eram LDO. Não, o Galaxy era LTD. LTD? Diz aqui, ó, na verdade é a mesma pergunta, qual vai ser o seu próximo carro? Já respondi anteriormente, mas o Gabriel F. Veloso, figurinha marcada também, que quando nós abrimos caixinhas de perguntas, aí ele pergunta, usadinho, Cruze Sport 6, 1.4 turbo ou 308 THP? Eu iria de 308 THP, eu já vou por aí, enfim. É que, assim, ambos são... uma prova de amor, porque você vai casar por muito tempo com esses carros. Mas eu acho que o Cruze tem uma concepção um pouquinho mais recente, né? É que eu acho o visual do 308 me agrada bastante e nunca andei no 308 THP e aí agora estou sendo irresponsável porque eu estou falando sem o embasamento teórico. Mas pelo fato de ser mais potente e mais torcudo... É que o THP ele não é tão gordo em baixa, né? Como os motores... menores. Não, mais recentes, concepção mais recente, turbos de geometria variável, tudo mais. Que nem é o caso do Cruze, se não me engano. Mas eu me lembro que o câmbio, né? Se não me engano, esse câmbio é de 5 marchas, né? Acho que é de 6. É de 6? Acho que é de 6. Mas, enfim, eu estive no evento de lançamento do último suspiro do 308 no Brasil. Foi bem no começo do Acelerados, imagina em 2014, 2015, por aí, que a gente subiu
a antiga estrada de Santos, ali da Petrobras, que nunca está aberta para o trânsito, né? Mas foi fechada especialmente para o evento. E eu me lembro disso, do carro não ter essa... assim como o Nissan Sentra, o visual prometia mais esportividade do que ele entregava. Eu já estive bem mais recentemente com o Cruze Sport 6 e calhei de ir a Paraty, pegar a estrada de serra e tudo mais, e me... não me digo surpreendeu, né? Mas entregou o que eu esperava. Exatamente. É um carro bem acertadinho. Ele o Cruze. não decepciona, né? O Cruze ele não decepciona. Inclusive, se você for muito pragmático, você que está namorando um Polo GTS, vai no Cruze Sport 6. É o mesmo grau de esportividade, mas num carro mais barato e mais espaçoso. Exatamente. Mas o que eu ia dizer também, salvo engano, o Cruze Sport 6 ele é de 2016, se não me engano. Eu acho que é. É que o nosso 308, em 2016, já era a empurrada de mais uma geração. O 308 mudou lá fora e aqui só recebeu um tapinha. Exato, é o que eu quero dizer isso. Eu acho que você vai encontrar com mais facilidade cruzes mais novos, né? Cruzes mais novos. Então, enfim, e realmente o Sport 6 é um carrinho bem legal. O Cruze Sport 6 é um carrinho legal. Sabe quem quer fazer um carro muito legal também? Quem? A GWM. Ela quer um rival para Rolls-Royce, Bentley e demais, e companhia limitada. E demais marcas cafonas de pessoas que acham que o legal de carro é ostentar. Mas olha, eu olhei isso aí e falei, isso é um Cadillac. Tem bem, a coluna C ali é Cadillac puro. É Cadillac puro. Enfim, a GWM, segundo consta informações da imprensa automotiva chinesa. Seu mandarim tá em dia, acompanhando ali o... Tô fazendo Fiskenstein. Como é que é o curso de mandarim? Fiskenstein. Esse é o de japonês, Esse é o de japonês, na verdade, né? Enfim, não falo um ar de mandarim. Segundo a imprensa local, a GWM está desenvolvendo, então, um inédito 3 volumes de alto luxo, que será posicionado como rival de marcas tradicionais conhecidas como Rolls-Royce, Cadillac e Bentley. O sedã, internamente, ele já atende pelo codinome de ZX. Não confunde. Achei que era Beija-Flor. Pois é. Mas deverá adotar, obviamente, outra nomenclatura, né, quando chegar no mercado, e terá aproximadamente 5,5 metros, é bastante coisa, o tamanho de uma Hilux, uma S10, e porte parecido, portanto, com o do Ghost, do Rolls-Royce, né? Você pode ver mesmo nessa imagem aí, o capozão pronunciado, né? E aí, primeiro, os sedãs ainda mais dessa categoria, né, de alto luxo, assim, fazem muito sucesso em mercados como a China, Emirados Árabes, né? Então, esse sedã vai chegar primeiro por lá. E aí, o modelo vai ser fabricado ali, né, além das marcas tradicionais, para brigar com outras chinesas que também fazem carros dessa categoria, como a Hongqi. É difícil falar. Hongqi. Não, Hongqi. Hongqi. Não, Hongqi. Hongqi. É a Hongqi. E pela FAW também, né, como se diz. A China é o grande mercado que sobrou no mundo desse tipo de carro, por uma conjunção de fatores, Arábia né? também, mais ou menos, mas é bem menor. O mercado da Arábia não é grande, né? Porque a população não é grande. A China é um conjunto de fatores. Muita grana, né? Muita gente com muita grana. Não há a cultura, né, de dirigir. Você mostra ao mundo que chegou lá ao ser dirigido. Né? Chegar no banco de trás. E pela questão de conforto mesmo, né? O sedã, ele, pelo entre-eixos longo, o centro de gravidade mais baixo, ele balança menos, né? Você tem mais conforto num sedãzão pro banco de trás do que num SUVzão. Então, esse segmento segue vivo na China, mas para mim, todas essas marcas que você pode resumir como marcas desejadas por sheiks de Dubai, mafiosos russos, né? Rolls-Royce, Bentley, Maybach, né? Entra nessa coisa aí. São esses tempos aí, me perguntaram no podcast quais são os carros que eu não teria de jeito nenhum. Todas essas aí, se poderia estar na garagem de um mafioso russo passando as férias em Dubai, não estará na minha. E muitos Lamborghinis entram nessa categoria também. Nem um Cadillacão? É que o Cadillac é diferente nos Estados Unidos, né? Primeiro que os dois sedãs dinamicamente mais interessantes do mercado mundial hoje são dois Cadillacs, né? O CTS Blackwing, né? O CT5 e o CT4, né? Você tem... Quem te vende hoje um sedã super esportivo V8 manual, aliás, V8 com tração traseira e câmbio manual? Somente a Cadillac. A Cadillac é uma marca que tem
se você pegar aí nos últimos 30 anos, um pedigree de competição muito forte, Mas né? peraí que não pode entrar na Fórmula 1 não, é muito... Não tem credibilidade para entrar na Fórmula 1, segundo a Liberty Media, mas a Visa Cash App RB e a MoneyGram Haas tem. Mas, e a Cadillac, ela não tá tanto assim nesse mercado, né, dos sedãs de ultra luxo. Ela lançou o Celestiq nos Estados Unidos, que é até uma outra brisa, né, é muito mais, o Celestiq é um carro feito à mão, né, um carro feito sob demanda à mão, preço base acima de $300 mil, mas o dia a dia, né, a carne de vaca da Cadillac, primeiro que o ganha-pão da Cadillac é o Escalade, né, o SUV grande para quem, carro que começou a fazer muito sucesso originalmente com jogadores de basquete, né, justamente que é um carro grande de luxo. Mas são os SUVs e os sedãs, como uma BMW, como uma Mercedes. Mas acho que não chegamos a comentar nesse recinto, nessa egrégora, para a audiência do Carro Cortes, Hamilton na Ferrari, né? Tem muitas perguntas sobre isso aqui, ó. O Julio tá dizendo Hamilton ir para a Ferrari é o EC se tornando realidade, né? Exatamente, aqueles cenários bem malucos, né? Eu fiz uma previsão de grid antes do anúncio de Hamilton na Ferrari para 2025, que eu fiz 2 cenários. O provável, que eu achava que ia acontecer, e um maluco em que todas as equipes do grid mudavam de dupla e metade das equipes, mudavam os 2 pilotos, e nem assim eu contemplei a possibilidade de Hamilton indo para a Ferrari, né? O Adilson Silva Miranda dizendo aqui, imagina se o Lewis sai da Mercedes e o carro de 2025 é um torpedo. Seria muito triste para o Lewis, mas não vai acontecer, né? Essa movimentação do Hamilton está muito ligada à convicção que Hamilton e meio que todo mundo tem que 24 e 25 são da Red Bull, não tem muito o que fazer antes de mudar radicalmente o regulamento em 26. E o Alberto Roberto fala aqui, ó, Vettel na Mercedes, né? Se você tá um pouco cafuso aí sobre as possibilidades do que vai acontecer com agora o assento mais desejado da Fórmula 1, o assento vago da Mercedes. Cola lá em @cascortes, que eu publiquei um vídeo, tá aqui no canal replicado também, um vídeo no Insta ali, das possibilidades do que vai acontecer na Mercedes. A galera não sacou, muita gente no calor ainda, a Mercedes agora vai atrás do Norris, vai atrás do Verstappen, vai atrás do Leclerc. Você não consegue mais tirar um piloto que tem contrato longo com uma equipe, porque todas as equipes são lucrativas. Hoje em dia, a gente tem um teto orçamentário de 145 milhões. Hoje em dia, a gente tem no grid, vamos lá, Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin. Pelo menos 5 equipes cujo objetivo, e Alpine, pode botar 6, 60% do grid da Fórmula 1 hoje, o objetivo real e concreto é ser campeão do mundo, né? É difícil, só uma mas qualquer uma dessas 6 equipes não vai ceder em troca de dinheiro ou pagamento de uma multa, um ativo seu que vai fortalecer uma das outras, né? Então, as únicas equipes, essas 6 são capazes de pagar uma multa para uma Haas, para uma Williams, para uma Visa Cash App RB e para... Não, 7, porque a Audi é a outra, né? Então você vê, virou a Fórmula 1, realmente virou uma briga de cachorro muito grande. E o que adianta para a McLaren, a Mercedes chega lá, eu compro o contrato do Norris, quanto é a multa? 80 milhões. A McLaren não precisa desses 80 milhões, ela não vai abrir mão do Norris de forma alguma. Mas eu ia perguntar, na verdade, também, Hamilton, dá tempo dele ser campeão na Ferrari? Quantos anos ele tem de... Ele vai ter 40 anos em 25, né? O Hamilton está fazendo uma grande aposta muito parecida com a que o Ricardo fez em 2018? Não. Quando ele sai da Red Bull para a Renault. Foi 2020, a produção, que ele vai para a Renault? Porque, na verdade... Não foi 2020. Ele vai para a Renault exatamente no mesmo timing que o Hamilton está indo agora, que é o seguinte, vai ter uma grande mudança de regulamento daqui a 2, 3 anos. Vou para um lugar novo, apostando que neste lugar novo, quando bagunçar, esse lugar pode ser o lugar que vai virar. No caso do Ricardo, ainda atrapalhou o fato da pandemia, o regulamento novo veio depois, e no fim a Renault não virou o que ele esperava, ele acabou indo para a McLaren. Mas o Hamilton está indo para a Ferrari para 26, não para 25. Ele sabe que 25 sim. A Ferrari e a Mercedes
não vão estar brigando pelo título. Agora, o que eu acho que, além tem todas essas questões, né? Sentar numa Ferrari especial, etc, etc, mas tem uma inteligência muito grande do Hamilton, porque é o seguinte, se o balanço de forças continuar o mesmo com o regulamento novo em 26, e o Hamilton conseguir mais 2 ou 3 vitorinhas, mais 5 ou 6 pódios, se ele fizer isso numa Ferrari, acrescentou algo à carreira dele. Se ele fizesse isso numa Mercedes, não acrescentava nada. Então, o grande lance e ainda por cima, on top disso está ganhando mais, né? Uhum. Então, assim, quando você coloca na tabela ali de prós e contras, não tem como você não tomar a decisão que ele tomou, né? Ela só tem prós e objetivamente não tem nenhum contra. Mas dá tempo? Então, a questão é o que vai acontecer em 26. É uma aposta. Se o melhor carro da Fórmula 1 for a Ferrari em 26, o que acontece? Hamilton campeão. Charles Leclerc campeão. Tem isso ainda, né? O Hamilton, para você que é hater do Hamilton, e normalmente quem é hater do Hamilton tem alguns outros assuntos mal resolvidos. Aí eu recomendo análise. Mas se você ainda tinha alguma coisa para criticar do Hamilton é muito boludo, em bom português, de topar ser companheiro do que basicamente é o cara mais rápido da Fórmula 1 hoje em volta lançada, que é o Charles Leclerc. Eu vejo o que o Hamilton pode fazer com o Leclerc, parecido com o que o Prost conseguiu fazer com o Senna na McLaren e o que o próprio Lauda fez com o Prost antes na McLaren, né? O Lauda chega na McLaren já em fim de carreira, sabendo que ele não vai conseguir competir em velocidade com o Prost. E ele é campeão do mundo em 84, em cima do Prost, sem largar na primeira fila, nenhuma vez. O Lauda foi campeão sem largar na primeira fila. Ele não competia em velocidade pura com o Prost, mas na macaquice velha ali, foi somando pontinhos e foi campeão. Mesma coisa que o Prost fez, né, com o Ayrton. O Prost sacou que se ele tentasse fazer buscasse acerto de classificação para competir com a Ayrton velocidade pura, ele não ia conseguir. Tomava 1 segundo de classificação e estava psicologicamente muito bem resolvido com isso. O que aconteceu? Em 2 anos de Prost companheiro do Senna, somou mais pontos que o Ayrton nos 2 anos, né? O Senna ganha o campeonato de 88 por causa dos descartes. Era uma maluquice da Fórmula 1, né? Eram 16 corridas, mas só 12 valiam. E o Prost era um cara tão regular que ele não zerava. Então ele descartou pontos, mas ele fez mais pontos que o Ayrton em 88, perdeu nos descartes, e em 89 fez mais pontos e foi campeão. Isso é uma outra coisa, o pachequismo intenso que... E eu não estou dizendo que o Prost é mais piloto que o Ayrton, tá? Mas eu estou dando fatos aqui, que em 2 anos de ambos como companheiros, o Prost fez mais pontos, e sim, o que rolou em Suzuka 89 é uma barbaridade, o Balestre... Claramente o Prost joga o carro em cima do Ayrton e o Balestre, que era pró-Prost, beneficia o Prost ali, sem sombra de dúvida. Mas o que a narrativa pachequista esquece é que aquela era a penúltima corrida do ano. O Ayrton precisava vencer aquela corrida para chegar vivo na decisão. A vantagem do Prost era tal que, ao ambos zerarem, o Prost foi campeão. O Prost é campeão por antecipação em cima do Ayrton. Numa corrida controversa, em que o Ayrton não deveria ter sido eliminado, mas assim, se o Prost deixa o Senna passar ali e chega em segundo, ele chegava na decisão do título na Austrália 4 ou 5 pontos na frente do Ayrton. Ele não precisava ter feito aquilo, né? Então o Prost, com as ferramentas da época, né? Era uma época em que os carros quebravam muito, o Prost sabia preservar equipamento, o Prost era um cara muito cerebral. Muitas coisas você pode falar aí do Ayrton como fraquezas. Eu não lembro de ver, por exemplo, Schumacher, Hamilton perderem 2, 3 corridas por se enroscarem com retardatários, coisa que o Ayrton fez, né? O Ayrton era o cara de velocidade pura maior de todos os tempos, mas como ser humano que era, ele tinha fraquezas. Uma delas era essa. Ele meio que tinha tanta convicção que ele iria vencer a corrida que às vezes faltava paciência para negociar com um retardatário, por exemplo.
Grande Alan Prost. Hoje eu tenho uma retífica de motores na zona norte de Paris. Tá bem o Prost, né? Ele não aparece muito, né? Ele é meio... O Prost foi demitido ele foi embaixador da Renault, né? Muitos anos. E na última a cada 6 meses tem uma reformulação lá na Renault, que não ganha nada desde 2006. E numa dessas últimas aí, houve uma separação mútua em que o Prost entrou com a bunda e a Renault entrou com o pé. Muito bem. O Vinícius G10 tem uma aqui, ó, uma boa sugestão de pauta. Uma lista de 10 carros para papais gearheads. Ótima sugestão, Vinícius G10. Farei. Um deles é o que a gente falou, né? RS4 Avante. RS4 Avante. Outro é o Macan meu GTS. carro, né? Volvo V60, excelente custo-benefício para papais gearheads aqui no Brasil. Exatamente. Mas nos debruçaremos com mais calma sobre esse tema. Eu tenho uma outra perguntinha aqui, ó, também sobre o mercado de usados. O Thiago Marcelo pergunta: Kicks 1.6, agora já quebramos... Fala no microfone, rapaz. Quebramos todos a sua alegria de falar de Audi RS4 para falarmos de Kicks 1.6 2017, EcoSport 1.5 2018 ou Creta 1.6 2017. Qual a melhor compra, consumo, desvalorização? Eu diria Kicks 1.6. Eu acho que é o carro mais racional dessa lista que você passou. Também econômico, enfim, seria a minha escolha para você. Eu diria, prefiro um chute na virilha, meu amigo. Vamos lá, o que você citou aí? Kicks 2017, EcoSport 1.5 ou Creta 1.6? No caso do Kicks não tem salvação, mas no caso do EcoSport, no caso do Creta, dá um jeito de enfiar um 2.0 aí no orçamento, né? Pega um ano um pouquinho anterior. Eu vou te falar. Você citou 3 carros extremamente mancos. O EcoSport 2.0, 178 cavalos, é um carro bem espertinho. Exatamente. E o Creta 2.0, 166 cavalos, também é um carro não tão esperto quanto o EcoSport, mas também esperto. Salvo engano, o EcoSport dessa geração que ele está mencionando, 2.0 era sempre o Storm 4x4, salvo engano. 2013? Não, 2017. 2017. 18 é o último ali. Eu lembro da gente fazer o lançamento da último facelift, né, do EcoSport final, que é esse aí, 2017. Tinha a versão Titanium 2.0? 2.0, azul Belize, com então... um Sync 3, era um carro bem legal. Então, tá aí, ó, deu um jeito de encaixar um Titanium azul, que inclusive tinha a opção de teto solar, bancos de couro, era um carro bem legal. Era um carro bem legal. Mais uma sua aí, depois a minha também é de mercado. Vou aqui, ó, o Léo TCS aqui, ó, tá... O Léo Controle de Tração. Exatamente, tá com várias aqui, ó. Autódromo de Chapecó, pra quando? Não sei, Léo, mas eu já vi, tá rolando trabalho de máquinas intenso lá. Vai sair, de fato, o Autódromo de Chapecó. Eu já vi, por exemplo, previsto, né, nos desenhos aí de calendário da Stock Car para 2025, já se fala em Autódromo de Chapecó. Acredito que o Autódromo de Chapecó sai, de fato, em 2025. O de Brasília, sai ou não sai? Também parece que dessa vez sai, Léo, mas eu já tô há 3 anos ouvindo que dessa vez sai. Igual o carro do voador, igual há 2 anos de virar realidade. Então, de Brasília, eu não estou prendendo a minha respiração. E o traçado de BH, né, a Stock Car vai ter um traçado ali, vai estrear em Belo Horizonte, vai ser a corrida mais legal aí em matéria de notícia, de novidade do ano. Um traçado em torno do Mineirão ali, utilizando avenidas da região e acho que o estacionamento do Mineirão. Eu não vi esse traçado ainda, a Stock Car não divulgou ainda. Belo Horizonte, um abraço, gostei demais, quero voltar. Agora, diz que esse negócio de vender Ferrari dá dinheiro? Parece que sim, viu? Roda aí a vinheta do Não é Possível. É porque esse quadro, hoje, é o quadro perfeitamente possível, que é o seguinte: Ferrari divulgou seus números aí, seu balanço de 2023, e olha, parece que o ano foi bom lá, viu? Porque as vendas subiram para quase 6 mil carros. Basta lançar a SUV, né? Que vende. Perdão, me equivoquei aqui, ó. Subiu quase 6 bilhões, aqui tinha um número aqui, eu não vi que estava na sequência. Quase 6 bilhões de euros, um crescimento de 17%. E 13 mil unidades, eu confundi os números, quase 14 mil automóveis entregues no ano. São 440 unidades a mais, mas se você colocar na porcentagem, é quase mais de 20, né? 10% mil... Não. 3 ou 4%, mas é que no ano anterior já havia puro sangue, né? Exatamente. O salto vem... A Ferrari era uma marca aí de 5 dígitos e depois de 4 dígitos por ano, e depois a puro sangue passou a ser de 5 dígitos por ano. Aí, ó, abre aspas aqui pro Benedetto Vina, o CEO da Ferrari.
2023 foi um ano de muito sucesso, durante o qual fortalecemos nossa marca por meio de uma série de marcos refletidos em nossos resultados financeiros sem precedentes. Pela primeira vez, nosso lucro líquido, com aumento de 34%, ultrapassou 1 bilhão de euros. E a margem anual subiu para 38,2%. É difícil a gente ver, às vezes, números tão... Eles falando abertamente de... Não, todas as marcas que são, isso aí é uma das coisas que a internet automotiva brasileira também tem dificuldade tremenda. Todas as marcas que têm capital aberto, ou seja, ações na bolsa, a Ferrari é uma delas, esses números todos são públicos. Não, sim, mas assim, é de a gente mastigar esses números com entusiasmo aqui de quem tá falando e tudo mais, né? O interessante aqui é o seguinte, né? Para você que por exemplo, recentemente no podcast A Roda, o Sérgio Habib falou, fazer carro não dá dinheiro. De fato, se a Ferrari, que está vendendo só 14 mil carros por ano, né? Uma coisa super boutique de nicho, um ticket de entrada altíssimo, um ticket médio altíssimo, a margem de uma puro sangue deve ser um negócio absurdo. A margem anual da Ferrari subiu para 38%, ou seja, está na casa de, historicamente, aí de 30% da marca mais de luxo, uma das marcas mais de luxo do mundo. As marcas de grande volume trabalham aí com 5% de margem final e olhe lá, né? Acaba, como o Sérgio Habib enfatiza nesse corte aí, vindo muito do pós-venda, né? O grosso do lucro vem do pós-venda e não da venda do carro, e isso do lucro, galera, não do faturamento, tá? E isso explica também mais um dos muitos desafios que as montadoras estão tendo com a eletrificação, porque a eletrificação diminui muito o ganho da marca no pós-venda, porque o carro dá muito menos manutenção. Mas é bom você falar isso aí, porque é curioso, na verdade, né? Como muitas vezes a sua experiência com o carro é maravilhosa, você gosta, mas na hora do pós-venda é um negócio que você perde o tesão completamente em muitas marcas, né? E, no entanto, deviam olhar com mais carinho para esse ramo do negócio, né? Enfim, só estou comentando aqui, não estou falando de ninguém. Só estou falando que às vezes muita gente reclama, né, de concessionária, de revisão e tal. Mas é difícil, a gente entende. São muitas pessoas, marcas têm centenas de concessionárias, enfim. A gente tem uma outra questão que muitas pessoas se manifestaram aqui, ó, o Muponce, o Orizando, essa questão dos carros da Fórmula 1, né, que estão cada vez mais pesados, o regulamento está com muito pouca gordura, literalmente, na questão do peso. O que isso gerou? O que vai ser o grid da Fórmula 1 esse ano? 18 carros pretos e 2 Ferrari. Porque eu tenho certeza que a Ferrari vai ser a única marca que vai ter um grande respeito à sua história e não vai abrir mão de ter um carro realmente predominantemente vermelho, mesmo que isso pese 30 gramas a mais. Tá uma coisa horrorosa, né? A melhor piada disso aí foi a questão do Alpine, que apresentou a Alpine já há alguns anos, tem o patrocínio da BWT, que é predominantemente rosa, e a Alpine, né, a cor clássica de competição da França é o azul. Então, todo ano a Alpine tem um carro predominantemente azul, e em 4 ou 5 etapas, em deferência ao seu patrocinador BWT, usa um carro predominantemente rosa. E mostrou os dois, e são iguais, porque um é todo preto com detalhezinhos azuis e o outro é todo preto com detalhezinhos em rosa, né? A Fórmula 1 precisa encontrar uma solução para... Ou coloca lá em regulamento que no máximo 5% da área do carro pode estar exposta em carbono, porque se você... não, vou aumentar o peso mínimo em 5 quilos, não vai resolver, porque a vantagem dos 30 gramas que você está tirando vai continuar existindo, né? Concordo com o seu Petit. Tá certa a indignação. A indignação? Mas a Visa Cash App RB foi outra que também realmente meteu um pouquinho mais de cor ali. Não foi só a Ferrari. Tem uma última pergunta de mercado aqui. Peugeot 2008 THP ou C4 Cactus THP? Qual o melhor e por quê? É difícil porque são carros muito semelhantes. 2008 ou C4 Cactus? É que eu acho assim, se você precisa de espaço interno, 2008, tem um porta-malas um pouco melhor, espaço interno também. Se é um carro pra você, dirigir na cidade, um carrinho esperto, do C4 Cactus, é excelente, ele é bem gostosinho de serpentear entre avenidas. E o C4 tem um frescor maior, né? Chegou bem depois ao mercado, mas o 2008 ele é um carro um pouquinho mais esmerado em matéria de acabamento, sim, né? Porta-malas também. Um pouquinho a desejar, sim. Eu sinceramente... a minha resposta aí é... Putz, mas é que
Porque não tem um jeito de encaixar um 2008 novo aí num valor semelhante, né? E também tem que tomar cuidado aí, porque, salvo engano, dependendo do ano, o 2008 THP é sempre manual. E o C4 não, o C4 é sempre automático, né? Então, eu imagino que ele já esteja comparando automático com automático, assim né? espero também. Mas são dois carros que o mercado, entre aspas, esquece um pouco e são na categoria de SUVs compactos, que como a gente estava falando antes, tem muitos integrantes bastante mancos, Acabam sendo interessantes, são dois rojõezinhos, né? São dois carros que entregam muito, que tem a potência do THP num pacote relativamente leve. Falando em SUVs compactos não mancos, o Digo Tuner aqui pergunta, Renegade 1.3 Turbo, pode confiar? Abraços. Já falei um pouco sobre isso, Digo Tuner. Foram 100 mil motores T270 vendidos pela Stellantis no Brasil no ano passado. Tem 200 ou 300, ou seja, 0,2%, 0,3%, que baixaram o óleo. E aí desses, você tem... eu acho que até que baixar o óleo é mais. Bota aí 1.000. O problema é que na internet, se 10% desse 1%, ou seja, 0,1%, tiver um celular, faz muito barulho, enche muito o saco, e aí gera perguntas como a sua aí, ô Digo Tuner. Se de fato a incidência de problemas no motor 1.3 turbo da Stellantis fosse significativamente alta, duas coisas teriam acontecido. Primeiro, não teria vendido 100 mil unidades. E segundo, teria havido um recall. Exatamente. É isto. É isso? É isto. Recados finais para o nosso público, para a nossa torcida, para essa massa maravilhosa? Recados finais, fiquem atentos, voltaremos em breve com o Carro Corte, sigam também João Delarco no Instagram. E Para! Tem pessoas que se parecem com carros, a produção Deus. se superando mais uma vez, então uma caixinha de põe surpresas. na tela. Nossa! Eu não sei quem é a pessoa e não sei quem é o carro. É um Mazda o carro, parece. Cantaram a pedra aí? Olha, é o Voldemort do Harry Potter, o que você, como membro da geração Potterhead, deveria ter. Potterhead. E o carro é um mini cat indiano, é isso? É um carro indiano, mas qual carro é? Pouco importa, porque de fato ele é idêntico ao Voldemort. Voldemort é cujo nome não pode ser dito, ou eu estou enganado? Não sei, eu não sou a Potterhead. Eu não sou um Potterhead, mas eu sou casado com a Potterhead, então eu não deveria saber. Vai levar um puxão de orelha a hora que chegar em casa. Levarei. Agora sim, conclua suas mensagens finais, candidato. Então é isso, sigam lá, @versão limited no YouTube, quero trazer mais conteúdos automotivos esse ano. E sigam lá também, João_Delarco no Instagram, para novidades. Muito bom, deixa eu só conferir aqui se não deixamos nenhuma pergunta em aberto, porque aqui a gente... É televisão verdade. Mata a cobra e mostra, você sabe o quê? Eu acho que o resto aqui tem outras pessoas fazendo mesmas perguntas ou outras perguntas sobre os mesmos temas. Então, galera... Lembrando que Carro Cortes é um oferecimento de Delinte, alta performance e tecnologia na produção de pneus para aviões diretamente para o seu carro. Delinte te leva mais longe e quarta-feira que vem, sempre às 18 horas, estaremos aqui. Valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço. Cuidem-se todos.